Se eu contar tudo o que aconteceu comigo, talvez muitos de vocês não queiram mais me olhar do mesmo jeito. Mas chegou a hora. Guardei esse segredo por mais de 4 décadas, e só agora, com meus 70 anos, criei coragem para abrir a boca. Eu sou Dona Maria Clara, e falo com vocês aqui da minha varanda, numa casa simples em Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul. Hoje o vento sopra frio, mas meu coração queima de lembranças que me perseguem todas as noites. Quero que vocês entendam uma coisa: eu não nasci para o sofrimento. Fui uma menina cheia de sonhos, filha de gente honesta. Meu pai, seu Joaquim, era motorista de caminhão, desses que saíam ainda de madrugada e só voltavam ao entardecer, sempre com as mãos calejadas e um sorriso cansado. Minha mãe, Dona Lourdes, era costureira. Fazia vestidos para as mulheres mais ricas da cidade, mas nunca teve coragem de guardar um só para si. A gente vivia com pouco, mas vivia com dignidade. Eu cresci correndo pelas ruas de terra batida, ajudando minha mãe a buscar água no poço, estudando na escola estadual que ficava a 2 quadras da nossa casa. Lembro do cheiro do café coado na hora, misturado ao de pão de milho assando no forno de barro. Lembro também do jeito que meu pai me olhava, como se eu fosse o maior orgulho da vida dele. Mariazinha, nunca deixa ninguém te fazer sentir pequena, ele sempre repetia. Se eu tivesse seguido esse conselho até o fim, talvez minha história fosse outra. Tudo começou a mudar no inverno de 1971. Meu pai começou a reclamar de umas dores nas costas, um cansaço que não passava. A princípio, achamos que era só o peso de tantos anos na boleia do caminhão, enfrentando estradas esburacadas. Mas não era. Os exames mostraram um tumor. A palavra câncer naquela época soava como uma sentença. Lembro do silêncio pesado no consultório, da mão suada da minha mãe apertando a minha, dos olhos do médico evitando encarar os nossos. Nos meses seguintes, nossa casa virou um campo de batalha. Minha mãe costurava até de madrugada, eu larguei a escola para ajudar na quitanda da Dona Odete, vizinha nossa, e cada centavo ia para remédios e exames. Mas o inimigo era mais forte. Em menos de 8 meses, meu pai já não levantava mais da cama. O homem que carregava sacos de 50 quilos no ombro sem reclamar agora pesava menos que eu. No último dia, segurou minha mão e sussurrou: "Cuida da tua mãe, minha filha. Ela parece firme, mas é frágil por dentro." Foram suas últimas palavras. O velório foi simples, mas parecia que a cidade inteira estava lá. Gente chorando, contando histórias de como seu Joaquim tinha ajudado fulano ou cicrano. Eu fiquei ali parada, sem lágrimas, como se metade de mim tivesse sido enterrada junto com ele. Minha mãe, desde aquele dia, nunca mais foi a mesma. No começo, pensei que era só o luto. Mas logo percebi mudanças que me deixaram inquieta. Ela começou a sair mais, a voltar tarde, às vezes com cheiro forte de bebida. Gastava o pouco que tínhamos em vestidos novos, perfumes caros, e sempre dizia a mesma coisa quando eu questionava. "Você não entende, Maria. Eu preciso me sentir viva, senão enlouqueço." Foi nesse período que conheci Rafael. Ele apareceu na quitanda numa manhã fria de junho, alto, elegante, sorriso fácil. Pediu 1 quilo de pão e 2 pastéis, e antes de ir embora, comentou: "A senhorita tem os olhos mais bonitos que já vi por aqui." Corei na hora. Não estava acostumada com elogios, muito menos de um homem tão bem apessoado. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre no meu turno. Sempre com uma palavra doce. Logo começou a trazer flores, dizendo que o ambiente ficava mais alegre assim. Minha mãe notou. E, para minha surpresa, não ficou feliz. Um dia, quando contei que tinha aceitado sair com Rafael para ver um filme na praça, ela retrucou seca: "E o que um advogado feito ele quer com uma menina simples como você?" Aquela pergunta me cortou como faca. Mas eu fui. E naquela noite,
pela primeira vez em meses, voltei a sentir que talvez houvesse um futuro para mim. Mal sabia eu que, na verdade, era o começo do meu maior pesadelo. Nos primeiros encontros, Rafael parecia um sonho. Levava-me para caminhar na praça central, comprava pipoca, falava sobre os livros de direito que lia e ouvia minhas histórias como se fossem as mais interessantes do mundo. Eu nunca tinha sentido nada parecido. A cada sorriso dele, eu esquecia por alguns instantes o vazio que a morte do meu pai tinha deixado. No quinto encontro, quando ele segurou minha mão pela primeira vez, senti um calor que subiu pelo corpo inteiro. Não houve pressa, nem ousadia. Apenas um gesto firme, como se dissesse em silêncio: "Você está segura comigo." Eu quis acreditar. Minha mãe, no entanto, não disfarçava a irritação. Ela, que passava os dias se arrumando como nunca, franzia a testa toda vez que eu mencionava Rafael. "Vocês se conhecem há tão pouco tempo, Maria. E já anda de mãos dadas com ele." "Mãe, ele é respeitoso. Me trata bem." "Respeitoso?" "Advogado, bonito, jovem, essas coisas sempre têm um preço escondido." Eu fingia não ligar, mas aquelas palavras ecoavam na minha cabeça quando deitava à noite. Mesmo assim, o coração falava mais alto. Pouco tempo depois, Rafael foi jantar em nossa casa. Trouxe vinho, elogiou o tempero do feijão da minha mãe e, com uma calma que me surpreendeu, pediu a ela permissão para namorar comigo. Minha mãe, perfumada e sorridente como não via há muito tempo, respondeu com um tom doce que me deixou desconfortável. "Claro. Maria merece um homem de bem." Aquela noite, quando fechei a porta do quarto, algo me incomodava. O jeito que os olhos de Rafael pousaram demoradamente em minha mãe enquanto ela se servia de vinho, o modo como ela sorria de volta, um sorriso que eu não reconhecia. Mas sacudi a cabeça, convencendo-me de que era bobagem. Nos meses seguintes, o namoro floresceu. Rafael me buscava na quitanda, levava-me a lugares que eu nunca tinha ido, um restaurante elegante em Uruguaiana, um passeio de barco pelo rio, uma tarde em um chalé alugado nas colinas. Eu me sentia como uma princesa, e ele dizia sempre: "Você é meu raio de sol, Maria. Sem você, minha vida não teria cor." Quando completamos 6 meses juntos, ele me pediu em casamento. Não foi em um salão luxuoso nem com plateia, mas sentado comigo na praça onde tínhamos nos encontrado tantas vezes. Pegou minha mão, ajoelhou-se, olhando nos meus olhos, perguntou: "Quer ser minha esposa? Minha companheira para sempre?" Aceitei. Era impossível não aceitar. Minha mãe reagiu de forma estranha. Esperava abraços, lágrimas de alegria. Em vez disso, ela ficou séria, como se calculasse algo. "Vocês não acham que estão indo rápido demais?" "Quando a gente tem certeza, Dona Lourdes, não há motivo para esperar", respondeu Rafael, confiante. Ela suspirou, mas acabou concordando. E logo começamos a planejar um casamento simples para dezembro daquele mesmo ano. Foi então que Rafael fez uma proposta que me pegou desprevenida. "Por que você e sua mãe não vendem esta casa e vêm morar comigo? Antes mesmo do casamento?" "É prático, amor. Sua mãe não ficaria sozinha, e nós já começaríamos nossa vida juntos. O apartamento é espaçoso, 3 quartos. Economizaríamos o aluguel dela." Levei a ideia para minha mãe, esperando resistência. Para minha surpresa, ela hesitou por um instante, mas logo sorriu e disse: "Se é para o bem de todos, por que não?" 3 meses depois, deixamos nossa casinha em Itaqui e nos mudamos para o apartamento de Rafael em Uruguaiana. Era realmente bonito, com vista para o rio e imóveis caros. Eu me sentia fora do meu lugar, como se estivesse usando roupas que não me serviam. Mas Rafael me abraçava e dizia: "Logo você vai se acostumar, meu amor. Afinal, será a vida que teremos juntos." As primeiras semanas foram um sonho.
Ele trazia flores, dizia palavras doces, enchia a casa de presentes pequenos mas significativos. Minha mãe parecia mais animada do que nunca. Estava sempre bem arrumada, penteados elaborados, vestidos novos. Até cantarolava pela casa enquanto fazia o jantar. Foi então que percebi os primeiros sinais, sutis, quase invisíveis, mas que me deixavam inquieta. Olhares demorados entre eles quando achavam que eu não estava vendo. Conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava na sala. Risadinhas abafadas atrás da porta da cozinha. À noite, Rafael começou a chegar mais tarde. No começo, dizia que eram compromissos no escritório. Depois, passou a dormir no sofá da sala, justificando. É que eu ronco muito, amor. Quero que você descanse bem. Eu tentava acreditar, mas havia algo errado. Certa tarde, cheguei mais cedo da quitanda e encontrei a porta do quarto da minha mãe entreaberta. Ouvi risadas baixas, abafadas. Meu coração disparou. Quando empurrei a porta devagar, vi apenas minha mãe sozinha, ajeitando o cabelo diante do espelho. Mas o perfume que senti no ar não era o dela, era o mesmo que Rafael usava. Ela me olhou pelo reflexo e disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Você devia bater antes de entrar, filha. Saí do quarto sentindo um frio estranho na espinha. Naquela noite, deitada sozinha na cama que deveria ser nossa, chorei em silêncio. Eu ainda não sabia a verdade, mas já pressentia que o meu conto de fadas estava desbotando. Os dias seguintes foram estranhos. Rafael parecia cada vez mais distante. Já não me abraçava com a mesma frequência, evitava beijos demorados e sempre tinha desculpas para se deitar sozinho. Eu tentava me convencer de que era apenas o cansaço, mas as ausências dele e o comportamento da minha mãe se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. No domingo à tarde, sentei-me na varanda para bordar e ouvi risadas vindas da cozinha. Risadas que não eram para mim. Caminhei até a porta devagar, e assim que empurrei, o silêncio se instalou. Minha mãe estava mexendo uma panela, Rafael encostado na bancada, ambos fingindo naturalidade. Chegou cedo, filha, disse minha mãe sem me encarar. A quitanda fechou mais rápido hoje, respondi, tentando soar casual. No ar, um cheiro de perfume masculino, o mesmo que impregnava o travesseiro dele. À noite, deitada na cama, pensei no conselho do meu pai: nunca deixa ninguém te fazer sentir pequena. Mas era exatamente assim que eu me sentia, pequena, deslocada, intrusa dentro da minha própria casa. Alguns dias depois, precisei sair mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça. Não avisei ninguém. Quando abri a porta do apartamento, ouvi vozes baixas vindas da sala. Congelei no corredor. Ela não desconfia de nada, disse uma voz masculina que reconheci imediatamente. Maria sempre foi ingênua, igual ao pai dela, respondeu minha mãe, e logo os dois caíram na risada. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam. Recuar foi instintivo. Saí sem fazer barulho, caminhei sem rumo pelas ruas de Uruguaiana, tentando entender. Eles riam de mim. Me chamavam de ingênua. Meu pai, que sempre fora meu exemplo, agora era motivo de piada na boca deles. Voltei horas depois, já escuro. Estavam sentados no sofá, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Onde você estava? Perguntou Rafael, com uma preocupação ensaiada. Fui dar uma volta, respondi seca. Ele apenas sorriu. Um sorriso que já não me aquecia. Naquela noite, chorei em silêncio outra vez. O peso da solidão me sufocava. Passei a prestar mais atenção. Percebi olhares cúmplices entre eles durante o jantar, o jeito como paravam de falar quando eu entrava, as saídas conjuntas sob desculpas vagas. Vamos ver o salão da festa, diziam. Mas nunca me mostravam convites, nem traziam amostras. Uma noite, enquanto lavava a louça,
ouvi um barulho vindo do quarto da minha mãe. Me aproximei em silêncio. A porta estava apenas encostada. Espiei. E o que vi fez meu estômago se revirar. Rafael, de costas para mim, inclinava-se sobre ela, sussurrando algo que a fez rir baixinho. O riso dela não era de mãe, era de mulher. Senti as pernas fraquejarem. Afastei-me sem que percebessem, voltei para a cozinha e continuei lavando os pratos com as mãos trêmulas. Por dentro, um grito preso rasgava minha garganta, mas eu não soltei. Naquela madrugada, não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o silêncio pesado do apartamento. Era como se as paredes me cercassem, apertando cada vez mais. No dia seguinte, arrumei uma pequena mala escondida no fundo do armário. Eu precisava de uma saída. Não sabia ainda para onde ir, mas sabia que não podia mais fingir que não via. Só que Rafael parecia ter percebido algo. Naquela noite, quando tentei sair discretamente para respirar um pouco no corredor, ele apareceu na porta, bloqueando minha passagem. O sorriso frio. Os olhos brilhando de um jeito que me gelou a espinha. Para onde vai a essa hora, amor? Meu coração quase parou. A sensação era clara, ele já sabia que eu tinha visto. Ele ficou parado na porta, me olhando como quem observa uma presa. O corredor estreito parecia se fechar ao meu redor. Só ia até a varanda, precisava de ar fresco, murmurei. Rafael sorriu de canto. Ar fresco? A essa hora da noite? Você anda nervosa, Maria. Aquela voz, antes tão doce, agora tinha um peso que me esmagava. Voltei para o quarto sem discutir. Fechei a porta, mas sabia que ele continuava do lado de fora, ouvindo cada movimento. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Preparei o café, lavei as roupas, ajudei minha mãe com algumas costuras. Mas cada vez que levantava os olhos, pegava Rafael observando-me em silêncio. Não era um olhar de amor. Era de quem mede, calcula. À noite, durante o jantar, ele comentou como quem não quer nada. Sabe, Maria, a vida é mais fácil quando a gente aprende a aceitar certas coisas. Olhei para minha mãe, esperando que ela reagisse. Mas ela continuou comendo, como se não tivesse ouvido. Do que está falando? Perguntei, a voz trêmula. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso frio da noite anterior. De maturidade. Nem tudo na vida é como a gente sonha. Às vezes é preciso se adaptar. Minha mãe, finalmente, ergueu os olhos e disse baixinho. Escuta o Rafael, filha. Ele sabe do que fala. Meu coração despencou. Nos dias seguintes, o clima na casa ficou ainda mais estranho. Rafael quase não dormia no quarto comigo. Alegava cansaço, trabalho acumulado, mas eu sabia que não era isso. Minha mãe aparecia sempre mais arrumada, com vestidos novos que eu nunca tinha visto, e perfumes caros que não podíamos pagar. Quando eu perguntava, ela desviava. Ganhei de uma cliente. Você não entenderia. Comecei a sentir que já não era dona da minha própria vida. Rafael controlava tudo, o dinheiro, as contas, até os horários em que eu podia sair. Uma vez, quando disse que iria visitar uma amiga da escola, ele respondeu calmo, mas firme. Pra quê? Amigas só enchem a cabeça de bobagens. Você tem tudo aqui. E minha mãe completou, sorrindo. É verdade. Você não precisa de mais nada, filha. Naquela noite, sentei-me na beira da cama e chorei baixinho, lembrando do meu pai. Nunca deixa ninguém te fazer sentir pequena. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Uma quarta-feira, saí mais cedo da quitanda por causa de uma dor de estômago. Quando abri a porta do apartamento, ouvi risadas abafadas vindas do quarto da minha mãe. Meu corpo inteiro gelou.
Caminhei devagar pelo corredor. A porta estava entreaberta. Vi sombras se movendo. Não precisei ver mais. Recuar foi instintivo, e voltei para a cozinha com o coração aos pulos. Minutos depois, eles apareceram. Rafael ajeitando a camisa, minha mãe com as bochechas coradas demais. Fingiram naturalidade. Maria, você não devia se esforçar tanto na quitanda, disse minha mãe, evitando meu olhar. Você tá pálida, amor, completou Rafael, colocando a mão no meu ombro. O toque me fez estremecer. Naquela noite, não consegui comer. Enquanto eles riam juntos na sala, fingi estar cansada e me tranquei no quarto. Mas o silêncio não me trouxe paz. Ao contrário, cada som da casa me parecia um aviso, cada risada abafada, uma punhalada. Eu sabia. Não tinha provas, mas sabia. Comecei a juntar moedas em segredo. Escondia dentro de uma lata de biscoitos velha no fundo do armário. Sonhava com o dia em que teria dinheiro suficiente para desaparecer dali. Mas cada vez que Rafael me olhava, tinha a sensação de que ele adivinhava meus pensamentos. Numa noite fria, quando me sentei para costurar, ele se aproximou devagar, quase em silêncio. Parou atrás de mim e sussurrou. Você devia confiar mais em mim, Maria. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu confio, respondi, forçando a voz. Ele deu uma risada baixa. É bom que sim. Porque sem mim, você não tem nada. E saiu, deixando atrás de si o cheiro forte de seu perfume e um medo que grudou na minha pele como se fosse parte de mim. Naquele momento, entendi, eu estava presa. As semanas seguintes foram um tormento silencioso. Eu sorria quando precisava sorrir, ajudava na quitanda, fingia normalidade, mas por dentro carregava um medo constante. O dinheiro escondido na lata de biscoitos aumentava devagar, moedinha por moedinha. Não era muito, mas era o que me mantinha viva, a esperança de um dia escapar. Foi numa tarde cinzenta, de setembro, que a primeira peça do quebra-cabeça caiu inteira diante dos meus olhos. Eu tinha saído mais cedo da quitanda porque me sentia tonta. Entrei no apartamento em silêncio, sem que ninguém me esperasse. Da cozinha vinham vozes. A voz da minha mãe, e a de Rafael. Aproximei-me devagar. O riso dela era leve, juvenil, um som que eu não ouvia desde a época em que meu pai ainda vivia. Então escutei claramente. Ela não imagina nada, Rafael. Continua achando que você chega tarde por causa do escritório. Maria sempre foi assim, inocente. Igual ao Joaquim. Engoli em seco. Meu pai, que dera a vida trabalhando por nós, agora era usado como motivo de escárnio. Senti meu corpo gelar. Recuar foi automático. Saí sem fazer barulho, descendo as escadas correndo, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Caminhei sem destino pelas ruas estreitas de Uruguaiana, as pernas tremendo. Eu já sabia a verdade, mas ainda não estava pronta para encará-la. Voltei quando já anoitecia. Eles estavam no sofá, assistindo televisão. Rafael sorriu como se nada tivesse acontecido. Onde você estava, amor? Liguei na quitanda e disseram que você tinha saído mais cedo. Fui dar uma volta, respondi, tentando manter a voz firme. À noite, trancada no quarto, chorei silenciosamente. Mas junto com a dor nasceu uma certeza, eu precisava de provas. Nos dias seguintes, passei a observar cada detalhe. Percebi como Rafael tocava de leve a mão da minha mãe quando achava que eu não via. Como ela ajeitava os cabelos toda vez que ele entrava na sala. Como os dois trocavam olhares cúmplices durante o jantar. Então veio a noite que mudou tudo. Eu estava lavando a louça quando ouvi um barulho no quarto dela. Desta vez, não hesitei. Caminhei até a porta entreaberta e olhei para dentro. Não havia como negar. Vi Rafael,
encostado na cama, a mão dele sobre a dela, os dois rindo baixo, tão próximos que qualquer explicação se tornaria inútil. Recuei sem fazer barulho. Voltei para a cozinha, terminei de lavar os pratos com as mãos trêmulas. Por dentro, sentia como se estivesse despencando de um abismo sem fim. Mais tarde, deitei na cama sem forças para chorar. O teto parecia girar. A cada lembrança do riso dos dois, meu peito se apertava até doer. Na manhã seguinte, pensei em ir embora de uma vez. Peguei a pequena mala que já estava pronta havia semanas. Mas, quando cheguei à porta, Rafael apareceu de repente, bloqueando minha saída. Para onde pensa que vai, Maria? Meu coração disparou. Eu só ia até a quitanda comprar pão. Ele inclinou a cabeça, sorrindo de um jeito que me gelou por dentro. Estranho, a quitanda não abre tão cedo. Olhei para o chão, tentando esconder meu medo. Ele se aproximou, devagar, e disse quase num sussurro: Você não tem para onde ir. Não tem casa. Não tem dinheiro. Só tem a mim. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Percebi que ele sabia de tudo. Sabia da minha fraqueza, da minha solidão. E estava disposto a usar isso contra mim. Quando consegui erguer os olhos, vi que minha mãe estava parada no corredor, observando a cena. Não disse nada. Apenas cruzou os braços e ficou olhando, como quem já tinha escolhido um lado, e não era o meu. Naquele instante, entendi que não se tratava apenas de uma traição. Era uma prisão. E eu estava sozinha. Depois daquela manhã, passei a viver como se estivesse pisando em cacos de vidro. Cada passo precisava ser calculado. Cada palavra, medida. Sorria quando era necessário, ajudava no jantar, respondia às perguntas de Rafael como se fosse a esposa dócil que ele esperava. Por dentro, meu coração estava em pedaços. Continuei juntando moedas às escondidas. A lata de biscoitos, escondida no fundo do armário, já pesava um pouco mais. Não era suficiente para uma vida nova, mas me dava a sensação de que ainda havia uma saída. Só que Rafael parecia adivinhar meus pensamentos. De vez em quando, passava pelo quarto sem bater, fingindo procurar algo, os olhos percorrendo cada canto como quem vigia. Uma vez, chegou perto demais e disse num tom baixo: Não esconda nada de mim, Maria. Segredos sempre acabam vindo à tona. Fiquei gelada. Minha mãe também mudará. Já não se mostrava abatida ou frágil. Ao contrário, parecia florescer a cada dia. Usava vestidos novos, fazia penteados elaborados, passava batons fortes. Era como se tivesse reencontrado uma juventude perdida. Quando eu perguntava de onde vinha tudo aquilo, respondia seca: Rafael cuida da gente. Diferente do seu pai, que só sabia dirigir caminhão. Aquela comparação me feriu mais do que qualquer tapa. Meu pai, que dera tudo por nós, agora era diminuído dentro da boca dela. Uma noite, resolvi que precisava agir. Esperei que ambos fossem dormir e levantei em silêncio. O apartamento estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua. Caminhei até a sala, peguei a chave da porta e a coloquei no bolso. Meu plano era simples: sair de madrugada com a mala e seguir para a casa da dona Odete, que talvez me ajudasse. Mas, ao passar diante do escritório de Rafael, ouvi vozes baixas. O coração disparou. A porta estava apenas encostada. Aproximei-me, prendendo a respiração. Ela vai aceitar, não tem outra escolha, dizia Rafael. E se não aceitar? Perguntou minha mãe, a voz mais dura do que eu lembrava. Vai ter que aceitar. Ninguém a ouviria se tentasse reclamar. E depois que conseguirmos o que precisamos, ela não terá coragem de nos enfrentar. Houve um silêncio breve, seguido de uma risada abafada dela.
Sempre disse que minha filha era fácil de dobrar. Senti as pernas fraquejarem. Eles falavam de mim como se eu fosse um objeto, uma peça de um jogo do qual nem sabia as regras. Voltei para o quarto tremendo, com a chave ainda no bolso. Sentei-me na cama e chorei em silêncio. Não era apenas traição. Havia algo maior, mais sombrio, sendo tramado. No dia seguinte, Rafael chegou cedo do trabalho, coisa rara. Sentou-se à mesa comigo e minha mãe, e anunciou como se fosse uma boa notícia. Estou organizando algo que vai resolver todos os nossos problemas financeiros. Minha mãe sorriu, cúmplice. Finalmente, Rafael. Já era hora. Olhei de um para o outro, sem entender. Que tipo de coisa? Perguntei, a voz trêmula. Ele inclinou-se, apoiando o braço na mesa. É melhor não se preocupar, amor. Só precisa confiar em mim. Confiança é tudo num casamento. Senti um frio subir pela espinha. Aquela palavra, casamento, soou mais como uma sentença do que como promessa. Naquela noite, quando fui deitar, minha mãe entrou no quarto. Sentou-se na beirada da cama, o perfume forte invadindo o ar. Filha, às vezes precisamos fazer sacrifícios para ter uma vida melhor. Não adianta lutar contra o inevitável. Do que está falando? Perguntei, quase sem voz. Ela desviou o olhar. Você vai entender em breve. É para o bem de todos nós. E saiu, deixando atrás de si uma nuvem de perfume e uma angústia que me fez tremer por horas. Pela primeira vez, percebi que a minha própria mãe não estava apenas fechando os olhos para a verdade. Ela estava do lado dele. E o que quer que estivessem planejando, eu era a peça central. Naquela semana, percebi que algo estava diferente. Rafael parecia mais animado, quase excitado, como se tivesse encontrado uma solução mágica para todos os problemas. Minha mãe acompanhava seu entusiasmo, cantarolando pela casa como há muito tempo não fazia. Eu, por outro lado, sentia-me cada vez mais sufocada, como se o ar tivesse se tornado mais pesado dentro do apartamento. Numa noite de sexta-feira, ele chegou mais cedo. Sentou-se à mesa do jantar, olhou para mim de um jeito que me fez estremecer e disse: Maria, precisamos conversar. Minha mãe ajeitou o cabelo e sorriu, como se já soubesse do que se tratava. Eu larguei o garfo, sentindo um aperto no estômago. Conversa sobre o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele inclinou-se para a frente, os olhos verdes brilhando frios. Tenho um amigo que paga muito bem por certas gravações. Nada complicado. Algo rápido. E resolveria nossas contas de uma vez. Fiquei sem entender. Gravações? Ele sorriu. Filmes caseiros. Meu coração disparou. Não estou entendendo. Minha mãe interveio, a voz suave demais. Filha, não seja ingênua. É só uma gravação. 1 hora, talvez menos. Depois disso, teríamos uma vida melhor do que qualquer uma no nosso bairro jamais sonhou. O prato diante de mim parecia girar. A mente tentava negar o que meus ouvidos escutavam. Mas a intenção estava clara nos olhos deles. Não era um convite. Era uma sentença. Vocês estão loucos? Sussurrei, as mãos geladas. Rafael sorriu de novo, mas dessa vez sem disfarçar a frieza. Não é loucura. É oportunidade. E você não tem opção, Maria. Levantei da mesa, o corpo inteiro trêmulo. Prefiro a rua a isso. Ele riu baixo, um riso que me fez arrepiar por dentro. A rua. Sem dinheiro, sem família, sem ninguém para te ajudar. Não sobreviveria uma semana. Olhei para minha mãe, esperando algum sinal de compaixão. Mas ela apenas cruzou os braços e disse:
Pensa com a cabeça, filha. A vida não é feita de sonhos. É feita de escolhas. Essa é a nossa chance. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas não chorei. Apenas voltei para o quarto, fechei a porta e encostei as costas nela, tentando recuperar o ar. Meu corpo tremia, não de frio, mas de pavor. Naquela noite, não preguei os olhos. Fiquei encarando a mala escondida no armário, pensando se teria coragem de sair antes que fosse tarde demais. Mas a cada passo na casa, eu ouvia o som dos pés de Rafael no corredor. Ele estava atento, esperando qualquer movimento meu. No silêncio, lembrei das últimas palavras do meu pai: cuida da tua mãe, mas cuida de ti também. Nunca deixa ninguém te diminuir. Meu coração doía, mas junto da dor nascia algo novo. Não era esperança. Era resistência. Se eu aceitasse, morreria por dentro. Se fugisse, correria risco. Mas se ficasse calada, eles venceriam. E eu não podia deixar isso acontecer. Naquela madrugada, olhando meu próprio reflexo pálido no espelho, jurei em silêncio. Eles não vão me quebrar. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O corpo estava pesado, os olhos ardiam de tanto chorar, mas minha mente estava clara como nunca. Não podia esperar mais. Se ficasse, eles me destruiriam. Peguei a pequena mala escondida no armário e contei o dinheiro da lata de biscoitos. Não era muito. Mal dava para uns dias de comida e um quarto barato. Mas era o suficiente para começar. Respirei fundo, pronta para sair. Quando abri a porta do quarto, encontrei minha mãe parada no corredor. Vai aonde? Perguntou, a voz baixa, mas dura. A mala quase caiu da minha mão. Preciso ir trabalhar cedo. Ela riu, mas não era um riso alegre. Era um som frio, que não parecia vir da mãe que eu conheci um dia. Você acha que ele não sabe? Que pode enganar Rafael? O coração disparou. Vocês não vão me prender aqui. Ela se aproximou, o rosto tão perto do meu que pude sentir o perfume forte, enjoativo. Se sair por essa porta, não terá para onde voltar. Vai mendigar? Vai se arrastar pelas ruas? Pensa bem, Maria. Por um instante, pensei em desistir. Mas a lembrança do meu pai me deu força. O olhar dele, no leito de morte, ainda estava comigo. Nunca deixa ninguém te diminuir. Segurei firme a mala e respondi, com a voz que saiu mais forte do que eu esperava. Prefiro a rua a viver uma mentira. Passei por ela sem olhar para trás. O coração batia descompassado, as pernas quase não me obedeciam. No caminho até a porta, ouvi passos pesados atrás de mim. Era Rafael. Onde pensa que vai, Maria? A voz dele soou calma, mas carregada de ameaça. Travei, mas não me virei. Vou embora. E sobreviver como? Ele riu baixo. Você não tem nada. Respirei fundo. Tenho a mim mesma. E isso basta. Abri a porta e saí. O ar frio da manhã bateu no meu rosto como um soco. O coração ainda disparava, mas cada passo longe daquele apartamento me devolvia um pouco de fôlego. Não sabia onde dormiria naquela noite. Não sabia como pagaria pelo próximo pão. Mas sabia que, pela primeira vez em meses, o chão debaixo dos meus pés era meu. Fui até a quitanda da dona Odete. Quando ela me viu entrar, carregando a mala, arregalou os olhos. Maria, o que aconteceu? Meus lábios tremeram. Preciso de ajuda. Ela me abraçou sem fazer perguntas. Tem um quartinho nos fundos. Fica lá o tempo que precisar. Desabei no choro, mas era um choro diferente. Não era só dor. Era alívio. Era a sensação de ainda estar viva.
Nos dias seguintes, trabalhei dobrado na quitanda. Dormia em um colchão simples, dividia o pouco que tinha, e guardava cada centavo. Não foi fácil. Passei frio, senti fome, chorei muitas vezes sozinha. Mas a cada manhã, ao abrir os olhos, lembrava, eu tinha escapado. Nunca mais voltei àquele apartamento. Nunca mais falei com Rafael. E da minha mãe, prefiro dizer que ela morreu no mesmo dia em que me virou as costas. Hoje, tantos anos depois, ainda carrego cicatrizes que ninguém vê. Às vezes, um cheiro, uma voz, um riso abafado me transportam de volta àquele corredor estreito. Mas olho para os meus netos brincando no quintal e penso, eles nunca saberão o que é sentir-se presa dentro da própria casa. Eu sobrevivi. Mas não sem marcas. Aprendi da forma mais cruel que, às vezes, o veneno vem de quem mais devia nos proteger. E se compartilho isso com vocês agora é porque quero que saibam, não importa o quão escura pareça a noite, sempre existe um caminho. Mesmo que seja difícil. Mesmo que doa. Eu caminhei sozinha. E estou aqui para dizer, é possível.